Olá, no Desinformando de hoje vamos repercutir a grande questão jurídica que está envolvendo tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos sobre a questão das fake news. No Essa Informa, os 6 Cs da literacia da desinformação. E lá no Fake Old, será mesmo que Eva foi a primeira mulher? Desinformando está entrando na rede agora. Olá, eu sou o professor Cláudio Magalhães, sempre aqui do meu lado, Diego de Deus. Hoje nós vamos falar lá da sua rapaziada lá, viu, Diego? Está aqui sempre trazendo para a gente informações importantes sobre a desinformação, esse grande mal do século. Aproveita que você está aí, dá o clique aí também, curte a gente, compartilhe esse conteúdo, saiba que todos os episódios anteriores estão aí no canal Democracia da Desinformação, no YouTube, também está no Spotify, no YouTube Music, né? E você pode ver, escutar tudo o que aconteceu e todas as questões que nós estamos levantando aqui também, tá? Nosso querido Diego, jornalista, grande pesquisador sobre a desinformação, doutorando, está aqui para nos ajudar e resolver todas as questões para a gente esteja bem municiado de informação para que a gente combata esse grande mal do século. Mas, sem demora, roda aí a Ruim da Semana. Pois é, pessoal, nós vamos trazer aqui uma repercussão de um caso muito emblemático que está rolando nos Estados Unidos e também na Europa. É claro que a gente sabe da desgraça que aconteceu nessa semana passada sobre as questões do massacre que rolou no Rio de Janeiro. Certamente tem muita desinformação nisso também. Mas como nós ainda estamos vivendo ainda o furor das informações, e essa questão na Europa e nos Estados Unidos é muito importante, a gente resolveu privilegiar esse debate, mesmo porque que essas questões nacionais, a gente já debateu muito nos episódios anteriores, e essa é uma questão relativamente nova e que eu tenho algumas curiosidades para saber do Diego. Diego, conta aí, afinal de contas, a esposa do presidente da França é homem ou é mulher? E o que importa isso em relação às fake news? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Está acontecendo na França e também nos Estados Unidos, né? Esse processo que deu início também na justiça estadunidense, de uma série de informações falsas que alegam que a esposa do presidente Emmanuel Macron da França, a Brigitte Macron, seria um homem, né? Teria nascido homem e que, portanto, ela não seria mulher biologicamente. E é claro que isso, enquanto um discurso de ódio, tomou uma dimensão tremenda nas redes sociais, com uma série de informações que faziam esse tipo de alegação, inclusive com capas de jornais fakes, dando essa notícia, que foram produzidos por meio de inteligência artificial. Só que o que mais chama a atenção, professor, que tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava trazendo no último episódio, por exemplo, na China, né, que agora somente influenciadores especialistas em determinadas áreas poderão emitir a opinião ou emitir informações sobre determinados temas, o que mais chama a atenção é que das 10 pessoas que estão sendo julgadas por ter orquestrado essa onda de desinformação contra a Brigitte Macron, temos professores, temos cientistas da computação, temos uma série de profissionais que têm, né, esse selo de autoridade, que a gente inclusive problematizou isso no último programa, que estava criando, compartilhando e legitimando essa informação falsa, né? Como a gente disse, o Emmanuel Macron abriu, né, e também a Brigitte abriram o processo na França, nesse julgamento já está em andamento, e também esse processo foi aberto nos Estados Unidos, principalmente voltado para uma podcaster, se assim a gente pode falar, uma influenciadora dos Estados Unidos que tem um podcast, que também fez, que endossou, né, esses discursos falaciosos sobre de fato, se a Brigitte é mulher mesmo ou não. Porém, né, professor, aquilo que mais chama a atenção é uma notícia como essa, né, ser a Brigitte ter que se comprovar mulher, porque uma onda de desinformação foi direcionada contra ela nesse aspecto, né? Então, é uma coisa... loucura isso, Diego. Primeiro, se a gente pensar o seguinte,
O que importa isso? Isso. Isso vai alterar alguma coisa a vida do cidadão francês? Né? Não importa. E você vê que, como você sempre fala aqui, que os discursos das fake news e do discurso de ódio pegam coisas que são irrelevantes e dão uma relevância, né, que ela que não faz sentido apenas por uma questão, muitas vezes, monetária, como você costuma dizer, que muitas vezes está muito acima da ideologia, é muito mais vezes só para poder dar uma curtida, para disseminar um determinado discurso. Então, primeira coisa, não importa se é homem, se é mulher, se é um ET, né? Não importa o que seja, né? Mas isso cola. Agora, eu queria te escutar uma outra opinião, pelas leituras que eu tive. Você tem esses processos tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. E esses dois processos têm aspectos bem diferentes, né? Porque parece que enquanto na Europa ela defende contra, né, essa enxurrada, a questão da infame e coisa e tal, nos Estados Unidos ela tem que provar que ela é mulher. Quer dizer, ela tem que provar que é contra o discurso da fake news. Como é que é isso, Diego? E você acha também, emendando a sua resposta, você acha que esse julgamento, pela simbologia dele, pode fazer avançar de forma concreta outras temáticas da desinformação? Desinformação ela é sempre contextualizada, né? A gente sempre discute isso, o que limita muitas das vezes, inclusive, ações legislativas de países, de estados, ou o que a gente quiser colocar no meio dessa lista, para poder definir aquilo que é ou não desinformação e assim por diante. Porque quando a gente fala disso, a gente está falando de um assunto que tem várias camadas, inclusive as camadas legais, que dão efeito prático ou não aos problemas que a desinformação coloca, né? Então, o que é desinformação na União Europeia é uma coisa, o que é nos Estados Unidos é outra, e porque, né? E, portanto, por conta das diferenças legais e legislativas que estão presentes nesses dois lugares, o que é extremamente bizarro se a gente parar para pensar e querer ampliar essa discussão pensando na regulamentação de redes sociais, de inteligência artificial e assim por diante. Creio que sim, talvez seja uma visão otimista, esse sentido de que a simbologia desses julgamentos abra algum tipo de precedente que possa levantar uma discussão mais preocupada em âmbito global sobre como que a desinformação também é articulada como essa arma de difamação que pega elementos irrelevantes, dão a eles um grau muito maior do que de fato merecem, mas que ainda assim chama a atenção pública, ganha repercussão midiática, atinge o objetivo de quem cria a desinformação. Se os 10 réus não estivessem sendo julgados, certamente eles estariam bastante felizes porque o objetivo deles foi alcançado. Sim. Eles conseguiram convencer pelo menos parcela da sociedade de que a Brigitte nasceu homem, que isso é um problema grave. Né? Eu acho que o mais grave para mim é a gente pensar que eles convencerem que isso é um problema. Né? Exatamente, exatamente. Eu estou curioso para saber como é que a ciência vai tratar disso. Então, vamos rodar nosso próximo quadro, Essa Informa. Pois é, pessoal, como a gente sabe, né, esse quadro traz a ciência para discutir a desinformação. Se imagina, se a União Europeia e os Estados Unidos não entram em acordo sobre o que é o conceito da desinformação, eu imagino, né, Diego, que isso também esteja ali no meio da universidade. Embora eu acredito sempre que a ciência ela consegue ter um pouco mais de bom senso. Mas aí você vai trazer um texto de que estão tentando também categorizar um pouco essa história da desinformação. Inclusive, até bem do estilo pragmático norte-americano, né? Eu lembro lá dos 4P do marketing, agora nós temos, então, os 6 Cs da literacia da desinformação? Exato. Esse autor, o Peter Canlife-Jones, ele é um dos primeiros a propor esse conceito de literacia em desinformação, principalmente em países que fogem do eixo Estados Unidos e Europa, muito na esteira daquelas preocupações que a gente já trouxe aqui em alguns programas anteriores, de que a literacia midiática, a depender da maneira como ela é trabalhada, ela pode instigar um pensamento cínico e não crítico sobre a mídia e fazer com que as pessoas desconfiem de todas as fontes de informações, inclusive daquelas fontes fidedignas, né? Então ele vai propor ali que diferentes relações sociais com a mídia, como por exemplo é muito bem estabelecido em países da União Europeia, Portugal, como a gente sempre traz aqui,
para outras realidades e outros contextos sociais e culturais mundo afora. Então, ele vai propor a ideia de literacia em desinformação, que seria, portanto, ações voltadas para desenvolver o senso crítico das pessoas, especificamente sobre desinformação. Né? Não tratar da literacia midiática como um todo, e aí a desinformação entra, mas partir da literacia midiática para pensar a desinformação de maneira específica. Esse texto, vale a gente ressaltar que ele está em inglês, mas fiz um teste aqui para todo mundo observar. A tradução que o Google Tradutor realiza e como ela fica boa, né? No último episódio a gente fez essa recomendação para aqueles textos que a gente coloca em inglês. Inclusive foi o texto que eu li, portanto ele está todo marcado aqui. Mas o que o Peter Canlife Jones vai trazer para tratar da literacia em desinformação seriam os 6 Cs, como ele coloca, que seriam ali algumas categorias que nos ajudariam a desenvolver essas habilidades para pensar a desinformação. Vamos trazer cada episódio, nós vamos trazer um C? Pode ser. E hoje o nosso primeiro C é o contexto, que é justamente entender, a gente acabou de falar que a desinformação ela é contextualizada, né? Seja na União Europeia, seja nos Estados Unidos. O primeiro deles, um dos Cs mais importantes é entender o contexto, que tem a ver com entender as diferenças sociais e culturais, econômicas, políticas e também do ecossistema de informação que está inserido em cada um desses contextos, né? A desinformação, ela não necessariamente é uma informação verdadeira ou falsa, mas ela diz muito respeito ao contexto onde essa informação está inserida, o que pode acarretar aí um objetivo desinformativo mesmo para uma informação que seja verdadeira, a chamada informação retirada de contexto, por exemplo. E falando em contexto, é essa temática do nosso Fake Old agora. Pois é, pessoal, e aí nós vamos trazer uma informação aqui, não sei se você sabe, né? Um dos fake olds mais antigos, e estou te falando mesmo, mais antigos que nós temos é a história da Eva, como a primeira mulher. Pois é, pessoal, olha que eu fui direto na fonte, hein? Eu fui lá na Bíblia para dar uma checada sobre isso, tá, pessoal? Então, primeiro vamos lembrar o seguinte, né, pessoal? Não quer dizer que vamos estudar o contexto igual o Diego falou, né? Quer dizer que nós estamos acreditando que o que está escrito na Bíblia é exatamente o que aconteceu. A brincadeira aqui do fake hoje é mostrar que até mesmo esses discursos místicos que propagam determinadas informações místicas, né, que as pessoas têm, elas também têm fake olds. Ela também tem uma desinformação dentro dela mesma. Então é o caso, por exemplo, da Eva. Porque quando a gente lê lá na Bíblia, quando a gente vai no Gênesis, né, lá no primeiro capítulo, lá no versículo 27, né, está escrito, e Deus criou ao homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí ele abençoou e falou, frutificai-vos e multiplicai-vos, não é isso? Ok, beleza, é a Eva? Não, porque olha só, continua o Gênesis, no segundo capítulo, isso aparece novamente lá no versículo 18, e diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Mas peraí, como é que ele pode estar só se já tinha sido criado a mulher antes? Né? E aí, logo depois, ele vai tirar da costela de Adão e vai criar, portanto, a Eva. Como é que isso aconteceu, né? Como é que tem esse gap ali? Na realidade, pessoal, como todo historiador sabe, a Bíblia é uma junção de textos, né? E que em algum momento tem uma edição. A igreja, em algum momento, ela foi editando alguns textos que a gente considera o que está na Bíblia e os que ficaram fora, que são os apócrifos. Esses textos, só que na hora que foi fazer a edição da Bíblia atual, né, dos últimos, que ficou conhecida como oficial, o editor comeu essa mosca. Né? Ele não percebeu que a mulher já tinha sido criada. E aí botou lá depois a criação da Eva. E o que efetivamente aconteceu? Na realidade, pessoal, o que aconteceu é que você teve, no início, desses primeiros textos do Gênesis, provavelmente você ainda não tinha uma sociedade patriarcal muito bem confirmada. As mulheres tinham grande importância no passado, né, na formação da humanidade. Quando você começa a criar um sistema patriarcal, você começa a querer, então, oprimir as mulheres. E aí, esse segundo texto do Gênesis já deve fazer parte dessa ocasião. Né? Porque os textos apócrifos, quando falam dessa primeira mulher, até alguns dizem que chama-se Lilith, né? Esses textos apócrifos vão mostrar uma mulher que queria a mesma relação de igualdade com o homem. Ela briga, inclusive, com o próprio Adão, ela reivindica a Deus
a sua posição, para que se seja ali na mesma situação, e a história desses livros apócrifos vão dizer que Deus expulsa ela, e aí, portanto, ela desaparece da Bíblia. Portanto, Adão fica novamente sozinho, e para tentar resolver o problema, né, Deus cria a Eva do próprio homem, para que possa estabelecer essa superioridade, né, para que possa ter essa marca de que a mulher, ela ali estaria submissa ao homem. Engraçado que a Bíblia também tem umas pegadas do tipo que a gente fazia lá na ditadura, né? Você coloca ali um negocinho para passar desapercebido, e ela, inclusive, tem uma homenagem, uma maneira de pensar muito parecida com os gregos, quando Prometeus pega o fogo do conhecimento e ele foge, né, lá do Olímpio para entregar esse conhecimento para o ser humano. A Eva faz a mesma coisa com a gente, quando entrega o fruto do conhecimento, né? Só que a gente não repara muito bem nisso, as pessoas não falam muito bem nisso, que ela também é significativa nesse trazer a sabedoria para os homens. Fora dizer, né, gente, vamos combinar, a mulher, esse ser fantástico, que é tão complexo que é preciso criar mais de uma versão, porque não se cabe numa só. E a gente, essa coisa tosca, né, que ainda ficamos só no rascunho, por isso que nós somos essa desgraça. Claro, volto a dizer, bom, mas isso nós vamos dizer no próximo quadro. Toca aí. Para a gente terminar, já explodindo, o dia que eu falo aqui é uma desgrama, né? Eu falo mais que o homem da cobra, né? Como se diz. Mas é importante a gente lembrar, né, pessoal? Eu queria que você reforçasse isso, porque é claro que o desinformado não acredita nessa mitologia literalmente, né? Os textos místicos, eles querem dizer, transmitir mensagens, né? Esse é o contexto que a gente deve estudar as questões quando a gente fala sobre desinformação. Não é isso, Diego? Com certeza, até porque a história existe. Se ela é uma história que possui ali conteúdos empíricos ou materialidade a ser estudada e comprovada, é uma outra história, né? Mas enquanto uma história que está na Bíblia, que muitas pessoas acreditam, que possui esse significado, inclusive mitológico, ela passa a fazer parte da nossa existência. Ela passa a fazer parte desse ecossistema e desse contexto informativo que a gente possui. Então, mais uma vez, a importância da gente se atentar ao contexto para entender de que maneira que essas informações se colocam ou não, sejam elas científicas, sejam elas metafísicas, mitológicas e tudo mais, todas existem, já que nós sabemos delas, né? Portanto, elas não são algo invisível, mas que, de alguma maneira, elas desempenham um papel social importante, inclusive cultural, ao longo da história. E faz parte da nossa vida. Eu estou curiosíssimo para saber qual que é o segundo C, mas é só na semana que vem. Um abraço! Valeu, pessoal. Até a próxima.